Bom, no internato a gente conseguia estudar na parte da noite, né? Então, durante o dia a gente passava no hospital e aí conciliava nos períodos noturnos e aos finais de semana. Entre os plantões e entre as aulas também, a gente tinha as nossas provinhas lá de estudo do próprio internato, então a gente aproveitava o material para também estar estudando os temas que a gente via no dia, né? No hospital, a gente chegava em casa e tentava ver pelo curso. Se a gente usou o material, então os pontos que eu achei positivo foram os videoaulas e as lives que tinham também, né? Porque eles falavam os pontos que mais tinha prevalência, então eu achei bem importante o sprint final, assim. Medicina da família e comunidade, acho que foi um ponto bem bom, assim, as lives. Eu usei bastante os bancos de questões, então eu achei bem interessante. Quando a gente errava, era comentado, né? Então tinha explicação por que era aquela resposta, então eu acho que ajudou bastante. Fiquei muito feliz de ter visto que eu consegui passar, até porque agora eu trabalho, né? Estou no programa Mais Médico. Então, para conciliar agora, para estudar nessa última fase, nesses últimos dias para a prova, para a primeira fase, teve que ter um preparo, um esforço maior, né? Devido ao tempo. Então, assim, quando eu vi, eu fiquei bem, bem feliz por esse motivo. Sempre a gente vai para a prova achando que a gente não se preparou o suficiente, o nervosismo. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu senti mais dificuldade, assim. Eu gosto da didática do curso, então como eu fiz a primeira fase por ele, eu me identifiquei, assim, achei que eu tive mais facilidade de adquirir o conhecimento pela estratégia, então por isso que eu escolhi continuar com ele, né? E aí, como a gente faz simulados, como se fosse na hora da prova, então acho isso bem interessante, porque a gente já treina esse nervoso que a gente sente, né? Essa insegurança, então foi por isso que eu escolhi o estratégia. A gente chega aqui de um jeito e quando a gente vai embora a gente percebe que a gente está indo mais preparado, né? Com mais habilidade, mais segurança. A gente pode treinar na nossa casa, mas a gente não tem os materiais adequados, os manequins. Então quando a gente chega aqui, a gente consegue realizar o procedimento como se fosse na realidade, né, no dia da prova. Então, isso que me deu mais segurança. Por exemplo, a intubação, que a gente vê na aula, vê na teoria. Mas, assim, de fato, você fazer e colocar a mão foi somente aqui no curso mesmo. Então, por isso que dá mais uma segurança, né? A gente não vai despreparado. Desde ontem, quando eu assisti a primeira aula, eu já falei, não, esse curso é muito bom, vocês vão vir aqui. Para meus colegas que ainda não passaram na primeira fase. Então, já recomendei, já. Eu achei o preço justo, porque a gente está tendo acesso a tudo, né? Tudo certinho, todo mundo tem material, então eu achei justo, sim. Eu tenho minha família como apoio, né? Então, desde quando eu decidi fazer a faculdade no exterior, então sempre minha família vem apoiando. E após a conclusão da faculdade, a gente sabe que se a gente quiser trabalhar no nosso país, a gente precisa passar por essa etapa, né, que é a revalidação de diploma. A partir do internato para frente, a gente sempre manteve a disciplina para a gente conseguir alcançar o objetivo, que esse é o objetivo, a gente terminar a faculdade e conseguir exercer a profissão. Se a gente quer no nosso país, aqui no Brasil, então a gente precisa passar por isso. Os pontos de dificuldade, eu acho que, primeiramente, é você se mudar para um outro país que não é seu, né, então tem essa dificuldade. A língua também, que você tem que aprender, então as aulas são todas em outra língua, então esse também é um ponto de grande dificuldade, a distância dos familiares, né, depois a gente vai se adaptando, né, então acaba que por fim fica um pouco mais leve, mas aí já começa a pressão da revalidação, né, do diploma, que aí também é uma outra dificuldade, mais tardia, mas porém também é difícil lidar com isso. Eu tenho pouco tempo assim para estudar, então eu estudo no período da noite, porque durante o dia eu trabalho, mas a gente tenta assistir às aulas, né, que são disponibilizadas na plataforma, e aí com isso a gente tem uma noção, né, mas quando chega aqui a gente trabalha aquilo que a gente viu como se fosse no dia da prova mesmo, para você conseguir se autoavaliar mesmo, se está indo no caminho certo, se preparou adequadamente. Então eu senti bastante evolução aqui, porque às vezes a gente está fazendo de um jeito também que não era o certo, então aqui a gente é orientado a
fazer certinho, que consta no checklist. Então, eu achei bastante evolução. Eu gostei bastante da professora de medicina da comunidade, da família e comunidade, porque ela também falou certinho como que tem que ser a anamnese, porque é onde a gente ganha bastante ponto, né? A preventiva tem várias perguntinhas que não é só da teoria, que é isso que a gente pode pontuar. Então, eu gostei bastante, assim, das orientações dela também.